Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Eu sou o professor José Fábio e nós estamos na disciplina Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem. Farei uma breve audiodescrição. Eu sou um homem branco, de altura mediana, estou vestindo uma blusa azul de mangas compridas, uma calça azul escuro e sapatos pretos. Eu estou em um estúdio de gravação e ao fundo nós temos uma parede branca com pontos interligados por retas. À minha esquerda nós temos escrito em letras verdes EAD, mudando realidades. Seja bem-vinda a essa nossa disciplina e nós estamos na terceira aula, nós vamos falar sobre as abordagens comportamentais da aprendizagem. Primeiro, aprendizagem, o que é e o que não é. Crianças passarão de pessoas que não conseguem utilizar computador a pessoas que conseguem. Uma vez que aprenderem, não perdem essa habilidade. É como aprender a dirigir. Uma vez que aprendeu, não precisa aprender de novo. Portanto, a aprendizagem pode ser definida como uma influência relativamente permanente no comportamento, no conhecimento e no raciocínio, adquirida por meio da experiência, mas nem tudo que sabemos é aprendido. E nós vamos entender isso na aula de hoje. Nós vamos começar pensando o seguinte: as relações comportamentais enfatizam a importância das conexões entre respostas, eventos ambientais, antecedentes, e consequentes, e o que pode se constituir como contingência, ou seja, uma relação de dependência entre eventos ambientais ou entre resposta e eventos ambientais. Nós temos alguns processos onde esses comportamentos podem acontecer. Quais são eles? O primeiro é o comportamental, são consequências. A sociocognitivista, que são nas interações entre as pessoas. No processamento da informação, que é através da atenção e da memória. A cognitiva construtivista, que é no entendimento da criança, e a socioconstrutivista, que é na produção do conhecimento e do entendimento. Nós vamos começar pensando aqui no conceito de condicionamento clássico, tá? Nós vamos começar com os estudos de Pavlov. Ivan Pavlov é um fisiologista russo que se dedicava a estudar os animais, Então ele entendia todos os processos fisiológicos de um animal. E o Pavlov começou a estudar a salivação dos cães. E desse estudo da salivação dos cães saiu toda uma teoria que, na nossa aula passada, nós chamamos de behaviorismo. Ou seja, nessa aula de hoje, nós vamos dar foco no behaviorismo, naqueles comportamentos, nessa abordagem comportamental da educação. Qual que é essa experiência que Pavlov fez? Pavlov observava que toda vez que ele colocava o seu cachorro para se alimentar, que o cachorro via a comida lá na latinha de ração, o cachorro começava a salivar. E ele foi vendo que toda vez isso acontecia. Mas se ele pegasse uma sineta, um sino e tocasse, o cachorro não iria salivar. Então o que o Pavlov fez? Ele começou a, toda vez que ele servia comida na ração e mostrava para o cachorro, ele balançava a sineta. O que o cachorro começou a assimilar? Toda vez que ele via a sineta tocando, ele assimilava que a comida chegaria ali. Em algum momento, o que o Pavlov faz? Ele retira a comida e só toca a sineta. O que acontece com o cachorro?
ele aprendeu a salivar só de escutar a sineta. Um elemento externo, um elemento neutro, que não causava nada no cachorro, como é a sineta, passa a fazer com que ele tenha um estímulo, né? E ele dê uma resposta, que é a salivação, ao que está sendo proposto. Com isso, o Pavlov acabou descobrindo que os animais, eles podem ser condicionados a aprender. É assim que os teóricos comportamentais começaram a pegar esses estudos de Pavlov e aplicar em quem? Em crianças. E isso gera um condicionamento que nós chamamos de condicionamento clássico. O que é isso? É um tipo de aprendizagem na qual os estímulos se tornam associados ou conectados. No condicionamento clássico, um estímulo neutro, como a visão de uma pessoa, por exemplo, ao ser pareado sistematicamente a um estilo incondicional, como a comida na boca, adquire a capacidade de eliciar uma resposta nova. Para esse estímulo neutro, no caso, a visão de uma pessoa produz salivação, que é o mesmo caso que eu falei para vocês do cachorro de Pavlov. Para entender plenamente a teoria de Pavlov, do condicionamento clássico, precisamos compreender dois tipos de estímulos e dois tipos de resposta. O estímulo incondicional, resposta incondicional. Estímulo condicional e resposta condicional. Como é que vai funcionar isso? Pode estar envolvido em experiências de criança em sala de aula, tanto positivas quanto negativas. Dentro das atividades da vida escolar, das crianças que produzem prazer devido ao condicionamento clássico, estão ouvir uma música favorita e a sensação de que a sala de aula é um lugar seguro e divertido. Como é que ele está falando isso? Olha assim, ó. Por exemplo, você começou a se apaixonar por alguém, você está lá, você é namorando com essa pessoa, aí vocês dois estão sentados em algum lugar, e o que acontece? Passa uma música ao fundo. Seu cérebro vai condicionar que aquela música está agradável, porque você está junto daquela pessoa. Então, toda vez que você escutar aquela música, o seu cérebro vai buscar lá nas suas caixas de informação e vai lembrar de quem? Daquela pessoa. Então, vai ser uma experiência positiva. Porém, se vocês terminarem, toda vez que vocês começarem a escutar aquela música, o que vai acontecer? Você vai ficar triste. Porque você vai lembrar de quem? Exatamente daquela pessoa que seu cérebro se condicionou a lembrar com aquela música. Vamos aqui pensar um pouco em um outro tipo de condicionamento chamado operante, também chamado no passado de condicionamento instrumental. É a forma que a aprendizagem se faz através de consequências, né? E vão produzir mudanças na probabilidade do evento voltar a ocorrer. O seu principal percussor é o Skinner. Vamos tentar diferenciar uma coisa da outra para a gente não confundir condicionamento clássico e condicionamento operante. O condicionamento clássico, ele exige um estímulo, por exemplo, salivar, um elemento neutro, por exemplo, a sineta, e uma resposta, que seria salivar por meio da sineta. No condicionamento operacional, não é assim que funciona. No condicionamento operante, funciona de outra maneira. Por exemplo, eu estou num ambiente aqui e eu resolvo contar uma piada. E eu olho para o lado e vejo que alguém começou a rir da piada que eu contei. O que acontece? Naquele momento, eu vou me sentir confortável para contar mais piadas. Porque a resposta, a consequência ao estímulo que eu fiz foi uma gargalhada. Mas se eu estivesse num local e que eu contasse uma piada e que ninguém risse, automaticamente eu iria me fechar um pouco. E eu não ia querer mais contar mais piadas. Por quê? Porque o ambiente não estava propício a isso. Então, enquanto
no condicionamento clássico, eu preciso de um elemento, um estímulo, elemento neutro para obter a resposta, no condicionamento operante não vai funcionar assim. Eu preciso de aplicar algo e a consequência disso é que vai fazer eu repetir aquele comportamento. Para isso, o condicionamento operante trabalha com o conceito de reforçamento e punição. Reforçamento aumenta a probabilidade de que um comportamento volte a acontecer. Então, para que ele volte a acontecer, eu preciso reforçar aquilo. Contei a piada, alguém gostou. Eu conto mais uma piada. 2 pessoas agora riem. Eu já comecei a entender que eu tô bom naquilo, eu posso começar a contar mais piadas. Em contrapartida, a punição diminui temporariamente a probabilidade de que um comportamento venha a ocorrer. E eu quero fixar com vocês na palavra temporariamente. Porque toda vez que a gente fizer uma punição, defendida por Skinner, Skinner defende que essa punição só vai causar uma mudança temporária. Ela não vai ser uma mudança permanente. Exemplo. Você pode dizer a um de seus alunos: parabéns, estou muito orgulhoso da história que você escreveu. Se o aluno se esforçar mais e escrever uma história ainda melhor da próxima vez, seu comentário positivo foi um reforço do comportamento do aluno de fazer a redação. Se você repreende um aluno por conversar na aula e a conversa dele diminui, sua reprimenda foi uma punição para a conversa do estudante. Só que é temporária, não significa que ele não vai repetir essa ação. Não significa que só porque você repreendeu ele uma vez, que ele vai parar o tempo inteiro de conversar durante a aula. No reforçamento positivo, a frequência de uma resposta aumenta, porque é seguida pela apresentação de um estímulo, como no exemplo em que os comentários positivos do professor aumentaram o comportamento de redação do aluno. Da mesma forma, elogiar os pais por participarem de uma reunião de pais e mestres pode encorajá-los a participar de outras reuniões, de outras vezes. Então, com o reforçamento positivo, o que eu vou fazer? O reforçamento positivo é inserir, acrescentar algo naquela discussão. Então eu vou elogiar, eu vou te dar os parabéns. Eu vou falar: olha, que bom que vocês vieram nessa reunião de pais. A chance deles voltarem na próxima é muito maior. Agora, tem o reforçamento negativo. A frequência de uma resposta aumenta porque é seguida pela remoção de um estímulo aversivo, chamado de desprezível. Por exemplo, um pai implica com o filho por ele não fazer a lição. Ele continua implicando sem parar. Por fim, o filho se cansa de ouvir o pai implicar e faz sua lição, ou evita um encontro com o pai. A resposta do filho, fazer a lição ou evitar contato com o pai, removeu o estímulo aversivo, ou seja, a implicância. Uma maneira de lembrar a diferença entre reforços positivos e negativos é que no reforço positivo algo é acrescentado e no reforço negativo algo é subtraído ou removido. Então, nós estamos falando de reforço, é o reforçamento. Esse reforçamento vai acontecer de 2 maneiras, ou positivo ou negativo. No reforçamento positivo, eu vou acrescentar alguma coisa. Por exemplo, eu vou dar um elogio. Ou pode ter o reforçamento negativo. Eu vou ficar insistindo e vou, por exemplo, começar a um processo de reforçamento para que ele faça aquela ação que eu quero. É fácil confundir o reforço negativo com a punição. Para não confundir
esses conceitos, lembre-se que o reforço negativo aumenta a probabilidade de que uma resposta ocorrerá, enquanto a punição diminui a possibilidade de que uma resposta ocorrerá. Então, a diferença fundamental é, no reforçamento negativo, eu estou insistindo que algo aconteça, eu estou retirando coisas, mas não no intuito de punir. É para que aquela ação volte a acontecer. Na punição é diferente. Antes de falar um pouquinho sobre Skinner, eu só quero fazer mais um paralelo e uma comparação para a gente visualizar essa questão do reforçamento e da punição, para a gente poder ter esse paralelo aí. Vamos pensar numa punição positiva e numa punição negativa. Na punição positiva, algo tem que ser acrescentado, de maneira aversiva, por exemplo. Enquanto na punição negativa, algo tem que ser retirado. A criança pequena, geralmente você faz a comida lá e coloca uma verdura no prato. A primeira sensação da criança é: eu não quero comer isso, eu não vou comer, e ele começa a chorar, e eu não quero comer, eu não quero comer, eu não quero comer. Punição positiva. Eu pego um chinelo e coloco do lado e viro para a criança e falo: se você não comer, eu vou te dar umas palmadas. Por que essa é uma punição chamada de punição positiva? Porque eu estou acrescentando àquela situação, no caso, o chinelo para dar umas palmadas ali, e é algo aversivo para a criança, então ela vai comer. Mas ela vai comer por conta dessa punição positiva que aconteceu. E como é que funciona a punição negativa? A punição negativa eu tenho que retirar algo. Então, a experiência é a mesma. A criança está ali com um pratinho de verduras, eu quero que ele come, ele começa a chorar. Não vou comer. O que eu faço? Então me dá o seu celular. Você só vai comer quando... Você só vai usar o celular quando você comer. Ou desliga a televisão, você só vai assistir televisão quando você comer. Isso é uma punição chamada de punição negativa. Por que ela é uma punição negativa? Porque eu estou retirando da criança algo que é gratificante para ela. Então, como no reforçamento tem reforçamento positivo e reforçamento negativo, também tem punição positiva e punição negativa. Tanto no reforçamento positivo quanto na punição positiva, eu estarei acrescentando coisas. Tanto no reforçamento negativo quanto na punição negativa, eu estarei retirando coisas. Nós vamos discutir agora um pouco sobre a análise do comportamento aplicada à educação. Skinner descreveu 4 esquemas de reforçamento, que ele chamou de razão fixa, razão variável, intervalo fixo e intervalo variável. Contratar envolve especificar as contingências do reforçamento por escrito. Embora o reforçamento negativo possa aumentar o comportamento desejável, é preciso tomar cuidado com o uso de estímulos aversivos na educação de crianças. O que acontece? Na maioria das escolas, o que tinha mania dos professores fazerem? Se você não se comportar na aula, você não vai para o recreio. Então, o que o Skinner está mostrando para a gente? Que eu estava retirando um comportamento gratificante para o aluno. E além de fazer isso, eu criava uma punição positiva, que era assim, durante o recreio, além de não brincar, você vai escrever aqui nesse papel 200 vezes: irei me comportar nas aulas. Dicas são estímulo adicional. Uma dica dada imediatamente antes de uma resposta aumenta a probabilidade de que um estímulo discriminativo produza a resposta correta. O que o Skinner está querendo nos ensinar com isso? Ele está dizendo o seguinte: quando a gente está ensinando para uma criança, principalmente quando ela é pequena, enquanto você está ali passando as instruções, a criança pode até estar muito concentrada em você. Mas na primeira vez que ela pegar aquela atividade sozinha para fazer, ela vai começar a tentar reproduzir aquela ação que você estava fazendo.
No momento que ela tiver a primeira trava, que ela segurar, ela vai começar a olhar desesperada para os lados e ela vai precisar de um auxílio. O Skinner chama isso de dica. Você não tem que ir lá e mostrar o que tem que fazer. Você tem que lembrar de alguma ação, uma pequena dica para que a criança, por si, desenvolva o restante dessa atividade. E para isso, o Skinner propõe um conceito chamado modelagem. O que é isso? A modelagem envolve ensinar novos comportamentos, reforçando aproximações sucessivas ao comportamento-alvo. Como é que ele fez isso? O Skinner fez um experimento com pombos. Como é que era o experimento do Skinner com pombos? Ele prendeu um pombo numa gaiola. E o pombo tinha que girar. E ele tinha que girar 360 graus. Só que ele não conseguia ensinar um pombo a girar 360 graus de uma vez. Então ele esperava o pombo dar uma pequena girada. Quando o pombo girava um pouquinho, ele ia lá e colocava 2 grãozinhos de milho, por exemplo. O pombo ia lá e comia 2 grãos de milho. E ele esperava o pombo repetir aquele comportamento. Girar um pouquinho. Quando o pombo girava um pouquinho, ele ia lá e repetia. Se o pombo girasse um pouco mais do que antes, o que ele fazia? Ele aumentava o número de grãos. Então o pombo começava a sacar que ele tinha que girar um pouco mais. Então quanto mais o pombo girasse, mais comida ele ia ter. Até que o pombo começa a girar 360 graus. Então, o Skinner, com isso, ele conseguiu nos provar uma teoria chamada teoria da modelagem. Eu não preciso ensinar tudo de uma vez. Eu posso ensinar pequenos pedaços. E cada pedacinho disso, de maneira sucessiva, vai fazer o todo. As estratégias para diminuir comportamentos indesejáveis incluem usar o referenciamento diferencial, remover o reforço, que é a extinção da resposta, remover um estímulo reforçador positivo e apresentar um reforçador negativo, que é chamado de punição. No reforçamento diferencial, o professor reforça o comportamento que é mais apropriado ou que é incompatível com o que a criança está fazendo. Então foca aqui em mim para a gente entender o que está dizendo aqui. Eu tenho 2 maneiras para dizer para um aluno que ele não deve conversar na aula. Eu posso dizer assim, olha, você não pode conversar na aula, porque quando você está conversando na aula, você não consegue entender o que eu estou te dizendo. E isso é um processo de interno. Ou eu posso dizer para ele assim, olha, você não pode conversar durante a aula, porque você atrapalha o seu colega do lado a aprender. Então eu tiro a atenção dele e faço um reforçamento positivo, não buscando a punição. Então, o objetivo, quando eu digo dessa maneira, é tirar a atenção do aluno. Mas, ao mesmo tempo, eu trago o aluno para o caminho que eu preciso. Se usadas com eficiências, as técnicas comportamentais podem ajudá-lo a administrar a sua classe. Os críticos argumentam que essa abordagem dá muito ênfase ao controle externo do comportamento e não dá ênfase suficientemente ao controle interno. Eles também argumentam que ignorar os fatores cognitivos deixa de fora muita riqueza na vida das crianças. Então, as grandes críticas das ciências comportamentais é que ela está focada no que a criança faz, não no que a criança pensou para fazer aquilo. Então, eu estou preocupado só em fazer um estímulo e a criança responder aquilo. Mas não tem muita preocupação nessa teoria em e o que a criança está pensando durante esse processo. Os críticos alertam para problemas éticos potenciais quando o reforçamento operante é usado inapropriadamente. E alguns críticos afirmam que os professores que se concentram em gerenciar a sala de aulas com técnicas operantes talvez estejam dando ênfase demais à conduta disciplinar e não suficientemente à aprendizagem acadêmica. Então, uma outra grande crítica a essa corrente é que quando isso acontece, a impressão é que o professor só quer dominar a sala, mas não está muito preocupado no que
o aluno tem que aprender sobre aqueles assuntos. Eu espero muito que a gente consiga estar entendendo esses assuntos e bons estudos e nos vemos na próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.